nós vamos falar sobre o phrasal verbs, tá? Então, anotem aí, phrasal verbs, alright? Ok? O que são os phrasal verbs, guys? Phrasal verbs, alright? Então, anotem, definição para phrasal verb. São ações compostas. Nós acabamos de falar sobre o present perfect, como eu falei para vocês aqui, não sei se vocês ouviram da hora que eu falei, que é o seguinte, eu passei uma música para vocês, para a gente trabalhar com ela, mas eu queria trabalhar com ela nas nossas aulas presenciais. Então, eu vou deixar para a gente continuar trabalhando com ela assim que nós tivermos nossas aulas presenciais, tá bom? Então, aí, eu vou trabalhar com aquela música, né, que nós vimos lá. Tá bom? Ok? E agora nós vamos falar de phrasal verbs, tá? O que são os phrasal verbs? Phrasal verbs, gente, são aquelas ações compostas, alright? Aquelas ações, né, que eu preciso, como que eu faço? Eu preciso de um verbo, então coloca aí, ó, nas ações, tá? Então coloca aí, ó, nas ditas ações compostas, é preciso de um verbo e uma, né, preposição, tá? Então anota isso aí. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Preposição ou um substantivo, tá? Então nós usamos esses phrasal verbs para falar sobre ações, tá? Essas ações, elas são compostas, tá? Compostas por quê? Por um verbo e uma preposição, ou então o verbo e um substantivo, tá ok? Nós já vimos, né, inclusive no nosso curso, nós já vimos alguns phrasal verbs, alright? Os phrasal verbs, gente, eles são muito usados em inglês, tá? São muito, mas muito usados em inglês, alright? Ok? Os phrasal verbs, por exemplo, se nós formos, pegar uma pessoa conversando em inglês, ele vai usar muito o phrasal verb, tá? Mas muito mesmo, ok? Os phrasal verbs, na maioria das vezes, eles substituem o verbo em questão, ok? Right? Por exemplo, só para mostrar para vocês como que vocês já conhecem, talvez até viram os phrasal verbs. Deixa eu só pegar um negócio aqui, que é um PowerPoint que eu tenho do phrasal verb, que vai ser ideal para vocês. Quer ver? Os phrasal verbs, guys, por exemplo, o que são os phrasal verbs? Lembra que uma vez nós falamos do wake up, right? O verbo wake up, né? O phrasal verb wake up, right? Esse phrasal verb, essa ação, né, que é acordar, tá? Acordar é um phrasal verb, ok? Wake up é um phrasal verb. Ele é formado de um verbo, wake é um verbo e o up é uma preposição. Os dois, eles significam acordar, right? Ok? Então, é muito usado os phrasal verbs. Às vezes, gente, eles costumam usar os phrasal verbs no lugar dos verbs, ok? Eles usam os phrasal verbs no lugar dos verbos, ok? Isso é muito comum usar. Às vezes você passa tanto tempo aqui estudando em inglês, right? Você passa aqui, que seja 2 anos, 3 anos, 4 anos estudando inglês,
e chega lá, os caras só usam phrasal verb, e você fica tipo assim, poxa, o que esses caras estão falando? É porque essa pessoa usou o phrasal verb, ok? Para falar isso, ok? Alright? Então vamos lá. Então, o wake up é um desses phrasal verbs, tá? Que nós já sabemos, que nós usamos, alright? Outro phrasal verb que nós temos aqui, olha, get up. Deixa eu só voltar aqui. Hoje, aí ó, travou, só um momentinho, right? Get up, que devia ter continuado em casa, né? Em casa não tinha problema, só porque eu estou no CNI deu problema. Get up, levantar. Então, esses são alguns phrasal verbs que nós temos, right? Muito usados em inglês, tá, gente? Mas é muito usado mesmo. Às vezes, você passa, é o que eu falei, vocês passam 2, 3 anos aqui estudando o inglês, tá? Estudando que wait, né? Só um exemplo, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por exemplo, você passa o tempo todo aqui e aprende aqui, fazendo um curso com a gente, né, no Brasil, você sabe que wait é o verbo esperar, ok? To wait, esperar. Vou colocar o to aqui para evitar qualquer coisa. To wait é esperar. Aí chega lá, o cara vira para você, em vez do cara falar, espera por mim, wait for me, né, que seria isso, wait for me, o cara vai falar, hold on, ok? Que é a mesma coisa de esperar também. Só que to wait é o verbo e hold on é o phrasal verb, right? Então qual que eles usam mais? Gente, na maioria das vezes eles vão usar hold on com você, ok? Hein, Arthur, você está andando na frente assim, aí a pessoa vira para você e fala assim, ei Arthur, hold on, ok? Ele está pedindo para você esperar, alright? Ele não usou, peraí, mas o verbo não esperar não é o verbo wait? Sim, o verbo esperar é o verbo wait, mas como eu tenho um phrasal verb, tá? Então eu posso usar esses phrasal verbs, tá ok? Alright? Entenderam até aí, gente? Vocês estão me compreendendo aí? Então, phrasal verbs são ações, tá? Ok? Aí nós temos wake up, get up, stand up, shut up. Lembra desse aqui? Shut up. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma lista de phrasal verbs para vocês, tá? Então, nós temos aqui, anotem esses phrasal verbs, tá, gente? Que eles são muito usados, né? Shut up, lembra? Shut up? Cale, calar a boca, right? Quando você vira para a pessoa, shut up, você está mandando ela calar a boca. Hold on, esperar. Um outro modal verb aqui muito usado. Wake up, get up, shut up, get in. Ó, começou a sessão get. Get in, entrar. Ok? Dificilmente o cara vai virar para você em inglês e falar assim, hey, come in, right? Come in, entrar também, ouvir, ok? Come in, right? Dificilmente o cara vai virar para você e falar assim, enter, que é o verbo entrar, to enter é entrar. Dificilmente a pessoa vai virar para você e falar, enter please, ele vai falar, get in please, ou come in please. Qual que é a diferença de um do outro? Gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês, come on, vamos lá, ok? Come on. Outro modal verb muito usado também é get out, que é o oposto de get in, ok? Get out é o oposto de get in. Se get in é entrar, get out, sair. Estão me entendendo aí, gente? Estão me ouvindo aí? Como eu não estou ouvindo vocês, então de vez em quando vocês têm que colocar um sim, não, aí para eu saber se vocês estão me ouvindo, tá? Right?
Se não, é só, talvez, se Deus ajudar na gravação que eu estou fazendo da aula aqui. Alright? Então, estão me ouvindo aí? Anota alguma coisa aí. Fala aí, Gabriela. Sim, isso, valeu, Tainara. É isso aí. Então, get out. Você pode virar para alguém. Ó, pra você ver. Você pode virar para alguém e falar assim, por exemplo. Você pode virar para alguém e falar... Eita! E falar assim, por exemplo. Get... Hein, Vitor? Você pode virar para alguém e falar assim, get out of here. Get out of here. Sai daqui. Ok? Get out of here. Porque o get out é um phrasal verb formado de get e out. Get out of here. Sai daqui, vaza. Sabe o que é famoso? Vaza. Right? Vai ser o get out. Ok? Outro phrasal verb muito usado em inglês, gente, take care. Lembra? Uma vez acho que nós até vimos. Take care, que é cuidar. Right? Eu viro para vocês e falo assim, guys, I take care of my daughter. Eu tomo conta da minha filha, eu cuido dela. I take care. I like to take care of you. Eu gosto de cuidar de você. Right? I like to take care of you. Ok? Outro phrasal verbs também muito usado, já coloquei o hold on, já coloquei get on, ok? Vou colocar esse phrasal verb aqui também, ó, get on, deixa eu só arrumar aqui, get on, é um phrasal verb muito usado também, ó, get on. Okay? O que significa get on, guys? Get on significa get on with. Ok? Vou colocar aqui, ó. Só complemento aqui, ó. Get on with. Então você usa with. Ok? Get on with. Ó. Ok? Quando você precisar de colocar um complemento nesse get on, você vai usar a preposição with. We don't get on with each other, right? To get on, guys, significa combinar. Imagina quando você não combina com a pessoa, você vira para a pessoa e fala assim, I don't get on with him, tá? Eu não combino com ela ou com ele, right? É combinar mesmo, de ter boas relações. Boas no sentido de ter boas relações, não é aquele negócio que ela vestiu a meia amarela, outra vermelha com sapato azul e não combinou, não é esse tipo de combinação não, tá? É aquela combinação mesmo de não ter boas relações, tá? Essa situação, right? Então você vira para a pessoa e fala assim, we don't get on each other. Nós não combinamos, tá? Vocês podem usar, ok? Combinar. Ok, guys? Vão anotando isso aí que nós vamos usar isso em frases, tá? Então, quando eu falo get on, quer dizer boas relações, right? Gente, é o seguinte, esses são os phrasal verbs, tá? But os phrasal verbs, gente, eles são passíveis de conjugação, tá? Então, quando eu venho aqui, vamos lá em cima de novo. Wake up, passado de wake up, woke up, tá? Então, se você for colocar aqui, ó, no passado, vai ser woke up. Se você colocar aqui no present continuous, é waking up, alright? Vocês vão seguir a conjugação normal, tá? Presente, passado, futuro, se for possível, tá? Todos eles aqui, ó. Levantar, get up, right? Levantar, get up. Levantei, got up. Levantando, getting up. Terceira pessoa, gets up, right? Então, nós podemos fazer isso. Então, é passível de conjugação, sim. Vocês podem conjugar, sim.
tá ok? Então vocês podem conjugar sim os verbos em todas as situações, tá? Todas as situações que vocês já aprenderam lá no começo, durante o nosso curso, tá? Seguindo aqui, ó, shut up, shut it up, hold on, held on, get in, got in, right? Come in, came in, come in, alright? Get out, got out no passado. Take care, took care, ok? Took care, right? Então, nós podemos sim conjugar os phrasal verbs de acordo com o tempo verbal. Se for na terceira pessoa, por exemplo, vamos supor que eu quero falar para vocês assim, ó, ela não combina comigo. Eu vou falar, she doesn't get on with me, ok? Ou ela combina comigo, she gets on with me, ok? She gets on with me, right? Então, nós temos que fazer essa situação, nós temos que conjugar vamos dizer assim, né, os verbos de acordo com o tempo verbal, right? São phrasal verbs, mas são ações, então eu tenho que conjugá-los, tá? Você não vai usar, por exemplo, get on para todas as pessoas e para todo o tempo verbal, não. Se eu estiver falando de ontem, eu tenho que pegar o get e passar para o passado, got, ok? Se eu for take care, took care, se eu for colocar no passado take care, eu tenho que falar took care, ok? I took care of her perfectly. Eu cuidei dela muito bem, tá? Então usei o phrasal verb take care, alright? Então eles são passíveis de conjugação. Vocês têm que conjugar eles, tá? Ok? Alright? Alguma dúvida aí? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio que eu fiz aqui com relação ao phrasal verb, tá? Então, olhem aí, é um PowerPoint, uma aula que eu fiz aqui sobre o phrasal verb, explicando melhor um pouco o phrasal verb. Depois nós vamos retornar para esse quadrinho aqui que eu coloquei aqui, alright? Para nós falarmos dos phrasal verbs, alright? Ok? Deixa eu ver aqui, tá abrindo. Eu só queria fazer o seguinte aqui, ó. Eu ainda não tô conseguindo ouvir vocês enquanto abre ali, mas não tem problema. Tô só falando, não tem problema. Mas eu gostaria, talvez vocês, se vocês tivessem... Vou mudar aqui, vocês falam aí se vocês estão me ouvindo, tá? É para falar se estão me ouvindo aí. Vou mudar. Ó, se não é, eu vou voltar de novo. Se não der, tá? Engraçado, meu alto-falante aqui tá funcionando, com vocês aí. Então não vou mudar não. Deixa assim, meu alto-falante tá funcionando. Não vou mexer não. Ok, guys. Então vamos lá. Vamos ver isso aqui que eu fiz aqui. Falando sobre um pouquinho mais sobre o phrasal verb. Ok, então, phrasal verb. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo ouvir vocês. Aí, depois que eu acabar a apresentação aqui, eu volto lá e se vocês me perguntam lá pelo chat lá do aplicativo, tá? Então, phrasal verbs, gente, são expressões verbais que chamamos de verbos não naturais. Ou seja, aquelas ações normais, gente, formadas por um verbo, uma preposição, ou verbo e um substantivo, tá? Foi isso que nós vimos aqui até agora. Tá, gente? É que eu falei, olha, talvez você nunca notou, né? Mas nós já vimos esse curso, esses phrasal verbs e algumas das nossas aulas, principalmente lá no começo das aulas,
quando eu pedi a vocês para falar, né? Eu tomo café da manhã, né? Vocês podem falar em inglês, como que é? Eu tomo café da manhã. I have breakfast. Então, have breakfast é um phrasal verb, porque eu tenho o have, que é um verbo, e breakfast, que é um substantivo, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, eles são formados de verbo e preposição, ou então verbo e substantivo, tá? Alright, então vamos a alguns deles, gente. Então nós vimos aqui, ó, verbo e preposição. Get up, tá? Que eu coloquei aí. Wake up. Sit down. Ok? Sente-se. Sit down. Sente-se. Sit down, please. Come in. Tá? Entrar. Right, come in. Shut up. São alguns deles. Make off. Right, meninas? Lembra do make off? Né? Maquiar, ou em outros casos também fazer alguma coisa, tá? Realizar, produzir, né? Se produzir, make off, okay? Look at, olhar para alguma coisa, né? Então vocês podem usar, por exemplo, look at me, right? Look at me now, please, okay? I want to look at me, alright? Então nós usamos aí os phrasal verbs, tá? Tá, então esses são alguns, eu vou passar mais para vocês, tá, gente? Verbo e preposição. Aí nós temos aqui verbos substantivos também, tá? Take a shower, ok? Tomar banho. Have breakfast, né? Tomar café da manhã. Have dinner, que é jantar. Take a look, né? Dar uma olhada. Ok? I'm gonna take a look. Eu vou dar uma olhada. I'm gonna take a look. Right? É um phrasal verb. Take it easy. Take it easy. Calma. Right? Aí você vira para alguém e fala assim, oh, não estressa não, calma. Take it easy. Alright? Nós podemos usar e etc. E alguns que nós vamos ver aqui. Right? Ok? Bom, antes de eu continuar, entenderam, gente, até agora, que são os phrasal verbs, né? Entenderam que são phrasal verbs? Existe uma história, não sei, eu vou tentar procurar, eu vou tentar procurar de novo, né? Eu já tentei procurar uma vez, eu vou tentar procurar de novo. Uma história que conta que, numa viagem de um certo ponto dos Estados Unidos até o outro, tinha uma dupla de brasileiros sentados na poltrona, né, atrás de dois americanos, normal, alright? E eles tentaram treinar o inglês deles, né? Eles ficaram tipo bicando, sabe? Tipo sapiando o que o pessoal estava falando para ver se eles conseguiram entender. Resultado, os brasileiros não entenderam nada que os caras falaram, porque os caras da frente só usaram phrasal verbs. Tá? É aquele negócio que eu expliquei para vocês. Às vezes você espera que o cara vira para você e fala wait, tá? E lá eles não vão falar wait, eles vão falar hold on, ok? Que hold on também, gente, pode ser aguente firme também. Hold on, segura a onda aí, hold on, right? Pode ser esperar, pode ser aguentar firme, tá? Então, nesse caso, né? Aí mostrou-se que eles usaram apenas o phrasal verbs, e o pessoal que estava lá atrás não conseguiram entender o que são os phrasal verbs, como que são usados. Tá ok? Alright? Alguma pergunta até agora, gente? Querem fazer alguma pergunta? Vitor, quer fazer alguma pergunta aí? Qualquer coisa, se alguém tiver com o microfone aí, ó, liga o microfone, tira ele do mudo e fala comigo aí. Tenta falar comigo aí. Alguma pergunta com relação aos phrasal verbs? Hã? O Diego tá aí? Tá aí, Diego? Não, né? Acho que o Diego tá aqui não, né? Vitor. Engraçado, não tô conseguindo ouvir vocês. Vai eu tentar mexer aqui de novo para ver se consigo ouvir vocês. Espera aí.
opção de controle de volume. Deixa eu ver aqui se há alguma aqui. Alto-falante. Fala alguma coisa aí, Vitor. Fala alguma coisa aí, Vitor. Vitor? Aí, vocês estão me escutando? Estão escutando, Jeff? Não estou te ouvindo. Oi. Que Estão escutando? beleza. Ok. Deixa eu voltar aqui nos sons para ver se eu... Reprodução. Tô com morrer de medo de mudar isso aqui. Sons. E quando eu coloco aqui para testar o meu som, eu consigo ouvir o teste do meu som. Eu não consigo ouvir vocês. Que coisa. Né, Arthur? Gente, escreva alguma pergunta aí. Se vocês estão com algum problema aí, se você está com alguma dúvida, coloque aí. Deixa eu ver qual pergunta que vocês queiram fazer. Façam aí. Pode fazer pergunta. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Hã? Porque eu tenho mais coisa para falar aqui, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Débora, quer fazer alguma pergunta com isso? Gente, como eu falei para vocês, é muito usado esse phrasal verb em inglês, tá? Eu vou passar para vocês, depois eu vou pedir para vocês, tá? Já vou pedir de uma vez, tá? Para a próxima aula, ok? Então, ó, para a próxima aula, o que vocês vão fazer? Então, eu tenho uma tarefa para vocês. Tarefa. Então, escreva aí, todos. Todos vocês vão pesquisar para a próxima aula e me apresentar na próxima aula os phrasal verbs que vocês acharem mais interessantes. Então vocês vão ter que pesquisar, tá? Para usar. Isso é para a próxima aula, tá? Todos vocês, tá? Então nós temos uma tarefa. Cada um de vocês vão me apresentar na próxima aula os phrasal verbs que vocês acharem mais interessante, tá? Com frases, tá? Em frases, ok? Você não simplesmente não vai chegar aqui, professor, eu achei um phrasal verb bem interessante aqui, é esse aqui, ó. Vocês vão aplicar eles em frases, tá? Então, pode ser PowerPoint, Arthur, na verdade, eu quero que você fale elas, tá? Para a próxima aula. Então, vocês vão me explicar o phrasal verb. Pode ser mais, Débora. Pode ser o tanto que você achar interessante, tá? Não tem problema não, right? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma coisa bacana aqui, ó. Vocês vão identificar os phrasal verb. Pode ser mais de um, não pode ser né, gente? Que eu acho que vai aparecer muito phrasal verbs lá para vocês. Então, um só não tem nem como, alright? Identificar esses phrasal verbs, explicar esses phrasal verbs, qual que é o significado deles para todos aqui, tá? Vai ser um trabalho de vocês e vai valer ponto, tá? Eu vou colocar ponto, vou dar 10 pontos por isso aqui, right? Já que nós não fizemos, eu tenho... tem que ser em inglês, né, Vitor? Por favor, né? Você não vai pegar o verbo sair e falar, mas é que eu acho sair um phrasal verb. Get out, right? Você pode até, Vitor, explicar o phrasal verb até em português. Você pode até explicar ele em português. Vou dar vocês uma moral aí, ó. Vocês podem até explicar em português. Mas exemplificar, vai ter que estar em inglês.
exemplificar em frases, tá? Então vocês vão procurar os phrasal verbs, tá? Gente, não é aqueles phrasal verbs, não é sair catando phrasal verb igual doido, não, tá? Você não vai pegar lá uma lista de phrasal verbs e pegar os 10 primeiros e escrever, não. Right? O que vocês vão fazer? Vocês vão ver se aquele phrasal verb é legal para vocês, tá? Ok? Se o phrasal verb é legal para vocês. Vocês vão explicar, ou seja, dizer o que ele é, o que significa, se ele tem mais de uma aplicação, tá? Explicar direitinho, aplicações, tá? Vou colocar aqui, ó, aplicações. Então vocês vão fazer isso, ó, aplicações, né? Às vezes, porque o phrasal verb, por exemplo, hold on, guys, hold on, ele tem mais de uma aplicação, ok? Hold on, hang up, por exemplo, é outro phrasal verb, tem mais de uma aplicação. Então você vai explicar ele, vai falar qual a aplicação, right? E depois fazer exemplos em frases desses phrasal verbs, ok? Bom, ó, Vitor, se você quiser dar Ctrl+C, Ctrl+V, você pode, mas depois você vai ter que explicar ele aqui, right? Acho que Ctrl+C, Ctrl+V é só o começo, depois, diferentemente disso, você vai ter que explicar ele aqui, tá bom? Alright? Tá? Então, ó, então vocês vão pegar aqueles phrasal verbs e vocês vão me apresentar eles. Por exemplo, pode acontecer, por exemplo, de o Vitor falar de um phrasal verb, por exemplo, que a Débora também tem achado interessante. Aí o Vitor vai dar o parecer dele, vai dar a explicação e a aplicação, e se a Débora tiver alguma coisa, hein, Débora, para acrescentar a isso, ela vai falar também sobre o mesmo phrasal verb, ok? Alright? Tá? Então, essa é a tarefa de vocês, valendo 10 pontos para a próxima aula, tá? Todos vocês, ok? Vão apresentar, criar, use a criatividade, gente, tá? Eu costumo falar para os meninos o seguinte, eu costumo falar o seguinte, se você quiser fazer essa exemplificação em texto, pegar ele em texto, alguma coisa assim, colocar, né, pode também, aí vai depender da sua criatividade, tá bom? Então, para a próxima aula, nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Tá? Vou colocar aqui, ó, dia 19, tá? Dia 19, não sei se eu deixo para dia 19, dia 26. Eu tô querendo deixar para dia 26, gente. O que vocês acham? Vocês apresentarem isso dia 26, que, olha só, essa pandemia... Vamos fazer uma votação aqui, o que vocês acham? Deixar para o dia 26? Alright? Por quê? Porque aí, no dia 26, Vitor, a gente pode fazer a apresentação dentro de sala, tá? Que a gente pode fazer a apresentação dentro de sala, alright? Porque acredito que esse fechamento de tudo vai ser até o dia 22, até segunda. Então, na sexta-feira, dia 26, nós vamos ter aula normal, ok? Aqui na CNI, aula normal, aula presencial, right? Já que os gestores aqui prometeram essa por 12 dias, então esses 12 dias vem esse dia 22. Então, dia 26, aí todo mundo apresenta, right? But, eu vou chamar um por um, tá? Não quer dizer que vai ficar em pé lá na frente, não. Mas eu vou apontar e falar quais são os modal verbs, os phrasal verbs que você... por exemplo, quais são, né? Quais foram os phrasal verbs... Pode, Arthur. Eu acho que se não tiver nenhum problema, pode. Eu só queria... Pode sim, mas eu preciso ouvir sua voz, Arthur. Eu preciso que você fale. Ou interessante que você fale, não apenas... não só apenas imagens, tá? Eu gostaria que você falasse também. Se você for ministrar essa apresentação, pode, não tem
Não tem problema não. Pode sim, pode apresentar para a aula que vem. Right? Se alguém quiser apresentar para a aula que vem, gente, vamos fazer o seguinte. Se alguém quiser apresentar para a aula que vem, pode. Mas o prazo máximo vai ser dia 26. Aí eu vou anotando aqui quem já apresentou. Então quem já apresentou só vai ficar esperando os outros apresentarem. Tá? Ok? Right? Então tá. Então, aí vocês vão pesquisar os phrasal verbs. Ok? Existem vários canais no YouTube que falam sobre os phrasal verbs. Tem até gente, para ajudar vocês, tem um canal, tem um canal lá no YouTube de os professores, depois vocês pesquisam. Pegaram esses professores, tipo o Gavin, esses professores todos, né, o Kenny, esses professores online aí pegaram eles e pediram para eles escolherem os 10 mais phrasal verbs. Tem esses vídeos lá. Aí cada um apresenta os 10 mais. Vocês podem pegar lá, tá? Arthur, não é horas, né? Mesmo porque nós só temos 2 horas de aula. Então é alguma coisa bem rapidão. Não é quantas horas que nós vamos ficar fazendo isso. Tipo lá 5 minutos no máximo, 10 minutos no máximo para apresentar, tá? Os modal verbs, para todo mundo poder tomar nota disso e colocar esses phrasal verbs dentro do vocabulário, tá bom? Ok? Então fica isso, tá? Próxima aula, quem quiser apresentar na próxima aula pode, só tem um porém. Eu vou precisar ouvir vocês falando, right? E a data limite fica para o dia 26, que é quando nós retornaremos com nossas aulas presenciais, tá? Então nós podemos fazer isso. Ok, guys? Então, ó, primeira parte da nossa explicação. Pelo amor de Deus, Arthur, dá uma olhada no pé do seu computador aí, ó, 3 e 8. Olha só. Bom, então os phrasal verbs são ações compostas, tá? Right? Nós precisamos de um verbo e uma preposição, right? Ou verbo e um substantivo. Mais uma vez, lembrando que toda a regra, inclusive regra de conjugação, coisas do tipo termos verbais, incidem sobre o verbo, não da preposição. Então, é wake up no presente, woke up no passado, waking up no presente continuous ou passado continuous, woken up lá no present perfect, tá? Ok? Então, nós temos que conjugar, gente, os verbos normalmente, igual nós aprendemos. Se o verbo for regular, nós vamos colocar o ED. Se ele for irregular, nós temos que mudar ele totalmente, a forma dele para o passado. Se eu quero colocar um desses phrasal verbs, guys, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu quiser colocar um desses phrasal verbs, isso fica a dica para na hora de vocês exemplificar lá, tá? Em frases. Se você quiser colocar algum desses phrasal verbs em perfect, em present perfect, então você vai falar I have woken up, tá? Woken up early. Ok? Então eu coloquei I have woken up early. Então eu coloquei o verbo woken up, o phrasal verb woke up, ok? No particípio, tá? Right? Eu só tá dando um exemplo aqui, ó. Tô dando um exemplo, Arthur, do seguinte: o verbo que você colocar lá o verbo que vocês colocarem aqui como phrasal verb, ele tem que seguir, isso que eu tô querendo dizer. Ele tem que seguir no present, no simple present. Ele tem que variar, né? Ele pode variar no simple present, ou seja, em todos os tempos verbais que nós vimos até agora, tá? É isso que eu tô falando. Só tem um exemplo aqui do seguinte: se eu for colocar o verbo wake up no present perfect, wake up tem que estar no particípio, woken up. Sabe por quê? Acontece muito, por exemplo, o cara aprende lá o modal verb, quer ver? O cara aprende lá o phrasal verb, né? O cara aprende o phrasal verb, deixa eu pegar um phrasal verb aí.
Look for. Ok? Lembra da música a semana passada? Looking for. I still haven't found what I'm looking for. Look for, tá? É o verbo procurar. É o phrasal verb procurar. Então, toda vez que você for falar procurar, look for. Eu viro para vocês e falo assim, ó. Olha. To look for, né? Procurar. Eu viro para vocês. Presente. É isso que eu estou querendo dizer, Arthur. Ó, presente contínuos. Então, eu vou colocar ele no presente contínuos. Se eu for colocar ele no presente contínuos, eu tenho que aplicar a regra dele de presente contínuos. I am looking for, just a minute, looking for a job. Estou procurando um emprego. Ok? Se eu for colocar no passado, tá? É isso que eu estou falando, gente. Aqui eu estou usando o looking for, mas isso vai acontecer para todos os modal verbs. I was looking for a job. Eu estava procurando um emprego. Tá? Se eu for colocar esse tempo verbal, essa frase, esse phrasal verb, no passado simples, então eu tenho que pegar o look e colocar ele no passado. Looked for a job. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Se eu for colocar isso aqui na terceira pessoa, vai ficar she looks for a job. Ela procura emprego. She looks for a job. Ok? Se eu for colocar isso aqui no present perfect, I have looked, que é o verbo regular, for a job. Tá, gente? É isso aqui que eu estou falando. Aqui, eu usei para vocês aqui, ó, o verbo, o phrasal verb, na verdade, look for. Mas vocês podem ver que todos os tempos verbais aqui, ó, eu variei esse phrasal verb. Ok? Então, todos os tempos verbais, eu variei esse phrasal verb. Ok, ó. Looking for, aqui manteve a mesma coisa porque presente continuous, é continuous. Aqui eu coloquei no passado. Aqui eu coloquei na terceira pessoa, tá? O look for, tá? Aqui eu coloquei, apesar de estar no passado, mas aqui está acompanhando o particípio, tá? Alright? Por que, gente? Porque às vezes o cara aprende lá o phrasal verb, get on, ok? Aí, vamos supor, em Tainara, Gabriela ou meninas, Débora, right? Às vezes você aprendeu aí, ó, o get on, ok? Right? Get on, ok? Aí você vai falar assim, I get on, we don't, I get on perfectly. Alright? Colocar uma coisa bem rústica aqui. I get on perfectly with her yesterday. Gente, aqui você usou um tempo passado, yesterday. Então, esse get on, ele tem que estar no passado também, right? Às vezes a pessoa acha que aprendeu um phrasal verb novo, I get on, alright? E acha que ele vai usar get on para toda a vida. Não, right? Ele tem que pegar esse get on e colocar ele no tempo verbal que ele precisa. Então, se aqui eu estou falando de ontem, aqui só pode ser
got on. Ok? I got on perfectly with her yesterday. Ok? Então, isso que eu estou falando aqui é exatamente isso aqui, ó. Vocês vão pegar os phrasal verbs e colocar eles em todos os tempos verbais que vocês sabem até agora. Futuro, você quer colocar no futuro? I will. Nós vamos nos dar muito bem. I will get on with him. Ok? Imagina, I will get on with him. Eu vou combinar, nós vamos nos dar muito bem. Alright? I will get on. Ok? Tá? Então, é o que eu estou falando. Por isso que eu estou, peguei o look for aqui, eu coloquei o look for em todas as situações, em todos os tempos verbais que nós vimos até agora. Ou, pelo menos, na maioria deles. Ok? Para mostrar para vocês o seguinte, vocês vão pegar funciona da mesma forma. Vocês vão pegar o verbo, tá? Vocês vão pegar o verbo, vão passar, tá? Vocês vão pegar o verbo, vão passar esse verbo. Minha webcam está muito ruim, right? Vocês vão pegar o verbo, vão passar esse verbo para passado, ok? Continuous, tá? Esse phrasal verb, ok? Então, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer isso com os verbos, tá? Os phrasal verbs. Vocês vão colocar eles em todos os tempos verbais, tá? Que nós já aprendemos. Tá ok, Gabriel? Entendeu, Débora? Tainara, Vitor? Entenderam? Os phrasal verbs, gente, eles são muito usados em inglês. O que vocês vão fazer agora é colocar eles nos tempos verbais. Todos aqueles tempos verbais que vocês fizeram. Tá bom? Alguma dúvida em relação a phrasal verbs? Tá? Alguma dúvida? Não, né? Vocês vão ouvir muito isso. Right? Quer ver? Olha só. Às vezes, é isso que eu estou querendo dizer também, gente, com relação à importância do phrasal verb. Às vezes você passa 10 anos aqui no Brasil estudando inglês, aí você aprende que to understand, pode entrar, esse aqui pode entrar lá na regra, lá não, tá? To understand, ok? Você passa 10 anos aqui estudando inglês, você entende que to understand é entender em inglês, ok? Né? A forma de falar. Só que chega lá, o cara vai virar para vocês, o cara vai virar para vocês e falar assim, I couldn't, tá? Depois nós vamos falar com mais propriedade desse couldn't, se vocês não falaram ainda, né? Não lembro. I couldn't make up for what, olha só, what you said. Ok? Aqui, ó. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que torna, né? O cara fala assim, ai meu Deus, não sei se vocês já viram isso, gente. Que é isso, Vitor? O que você está perguntando aqui? Nossa, coisa mais aleatória, Vitor. Não vou nem responder. Olha só, às vezes você passa 10 anos aqui, 5 anos que seja, aprendendo to understand, alright? Quer entender, alright? Make-up, sim, Vitor, make-up também é maquiagem, então são outras aplicações, ok? Make-up pode ser, Vitor, meninas, conciliar também, ok? Então você pode falar assim, they make up, or they made up, eles reconciliaram. Imagina, aproveitando o dia dos namorados aí, né? Eles brigaram, mas no dia dos namorados, they made up, eles reconciliaram. Então pode ser maquiar, pode ser
E pode ser to understand. Aí é o que eu tô falando. Aí você passa 5 anos estudando inglês aqui, vai pra lá, aí você já deve ter ouvido isso, alguém falar isso, que o cara fala assim, não adianta nada você ficar 10 anos no Brasil estudando inglês e ir pra lá, você não consegue entender nada. É claro, é porque os caras vão usar phrasal verb. O cara não vai falar I can't understand, I couldn't understand. Quer dizer, não tem nada contra se eles falaram, right? Mas eles vão virar para você e falar assim, I couldn't make up for what you said. Eu não consegui entender o que você falou, right? I couldn't make up for. Aí você fala assim, make up for? What is make up for? Aí ele vai virar para você, to understand. I couldn't understand what you said. Okay? I couldn't understand what you said. Aí ele vai virar. Gente, por favor, vamos focar aqui vocês aí, Arthur. Vitor, vamos focar aqui que tá perdendo o rumo do negócio aqui, tá bom? Alright? Então, gente, tá? Então, esse é um grande exemplo por que nós temos que aprender os phrasal verbs, tá? Eu já até cancelei o WhatsApp, Vitor, já até tirei ele aqui, Arthur, já até tirei o WhatsApp daqui, right? Vamos focar aqui, por favor, viu, Vitor? Vamos focar aqui, porque senão você atrapalha. Você já não gosta de fazer esse tipo de aula aqui, ainda fica avacalhando do lado de lá, e aí ferrou, né, Vitor? Então vamos lá. Vamos lá. Alright, então voltando lá, gente, agora a parte, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é a parte mais, gente, se começar com esse papinho aí, eu vou desativar daqui, eu consigo desativar o chat, tá? Right? Aí eu desativo ele aqui, eu não permito que vocês possam falar pelo chat, right? Vamos voltar ao foco aqui, senão eu vou desativar daqui, alright? Ou desativa a pessoa, tira a pessoa da aula, tá bom? Então tá. Deixa eu até voltar para aqui para as pessoas, que eu quero ver isso aí, né? Qualquer coisa eu consigo desativar a pessoa aqui. Alright, guys. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá no PowerPoint, né? Que nós temos mais outras coisas para a gente falar sobre o uso dos phrasal verbs, tá? Ok? Agora, gente, é uma coisa mais técnica no uso do phrasal verb que nós vamos falar, que é o seguinte. Olha só. Deixa eu só... Deixa eu só colocar a apresentação aqui, que está demorando um pouquinho, o sistema pesado. Não, isso não tem nada a ver aqui. Deixa eu ver se ainda está gravando. Recording. Ok, então é isso aqui, ó. As preposições, gente, os phrasal verbs, right? Essas preposições, elas podem ou não serem separadas na hora em que você vai aplicá-las em uma frase. Preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante, ok? Às vezes, essas phrasal verbs, você pode separar elas, alright? Ok? Elas podem ser separadas na hora que você vai falar. Por exemplo, eu posso falar para vocês assim, get out of here, ok? Right? Get out of this. Tira isso daqui. Ou eu posso pegar o get, colocar o this no meio, né? Colocar o sujeito no meio e separar o get do out. Ok? Alright? Que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui sobre o que eu estou falando. Às vezes, nós podemos pegar aqui, ó. Eu falo assim, ó. Get this out, tá? Então eu peguei o out, right? O out e o get, right? O out e o get e separei dele. Coloquei o this aqui no meio separando eles, right?
Qual que é o phrasal verb? O phrasal verb é get out. Esse é o phrasal verb. Só que aqui, nessa frase aqui, ó, eu usei eles de forma separadas. Separei o get do out. Ok? Usando o this. Aqui eu usei o this, guys, mas poderia ser... por exemplo, deixa eu colocar aqui uma frase aqui, ó. Imagina que nós... get out him. Imagina que eu falo assim, ó. Get out him. Seria como se fosse, tira ele daqui. Imagina que o cara tá muito chato lá, me enchendo o raio de saco, eu viro pra ele e falo assim, get out him. Tira ele daqui. Ou eu posso vir com esse him e colocar ele aqui no meio. Ok? Right? Ou eu posso fazer dessa forma assim, ó. Get him out. Get him out. Get him, ou get out him. Get out him. Ou get him out, tá? Então, eu posso, é isso que tá falando aqui, ó. Eu posso separar o get, tá? Do out. Get this out of here. Get out with this. Quando que eu faço isso, tá, gente? Prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante. Daqui a pouco, como eu não estou ouvindo vocês, daqui a pouco eu volto lá para responder as perguntas que surgirem aí. Como que eu faço isso, gente? Isso é um pouquinho complicado. Bom, para isso, vamos recorrer ao bom e velho português. Nós precisamos saber disso em português. Vocês sabiam, ou vocês sabem, que em português nós temos os verbos, né? Eles são tratados, eles são chamados de transitivos e intransitivos. Por isso que eu estou falando. É difícil, é complicado, alright? Transitivos e intransitivos. Porque se você separar, tá? Ah, o professor falou que eu posso separar isso aqui. Se você separar um que não pode, vai pegar muito mal, tá? Então, para isso, nós temos que estudar mesmo o português mesmo. Olha, em português, todos os verbos eles são classificados em transitivos e intransitivos. Right? Por exemplo, quando você abre um dicionário, vai estar lá, pode ser em português também, tá? Vai estar lá, verbo regular transitivo, verbo regular intransitivo. Então, essa descrição vai estar na definição do verbo, tá? Isso é comum, se você pegar um dicionário aí agora, right? Esse dicionário vai ter isso, verbo comum, transitivo, e até mais outras classificações dele, tá? Mas vamos parar aqui no transitivo e intransitivo. Alright, então eu preciso saber, para eu separar esses dois, eu preciso saber se ele é transitivo ou intransitivo. Detalhe, então, nós vamos separar, gente, os verbos que forem transitivos. Toda vez que você pegar um verbo, procurar um verbo em inglês e ele está escrito transitivo na frente, aí se tiver um phrasal verb com aquele verbo, você pode separar ele. Tá? Agora, o que nós não podemos fazer com os chamados intransitivos. Se tiver escrito esse intransitivos na frente da explicação do verbo e você for montar um phrasal verb usando esse verbo intransitivo, aí você não separa. Não pode. Tá? Então, ó, transitivos podem separar, intransitivos não podem separar. Na hora que vocês forem fazer a apresentação lá dos phrasal verbs, vocês vão me falar se pode separar ou não. Eu vou perguntar para vocês, esse verbo, esse phrasal verb, eu posso separar eles? Eu posso colocar alguma coisa no meio separando os dois? Aí você vai virar para mim e falar assim, pode, que ele é transitivo. Não pode, ele não pode. Não precisa nem falar que é transitivo ou intransitivo, gente. Você só vai falar para mim, pode ou não pode. Posso separar esse verbo? Não. E esse aqui? Posso. Então, beleza, eu já vou saber que é transitivo e intransitivo. Todo mundo já vai saber disso. Ok? Alright? Alguma pergunta aí? Deixa eu abrir aqui para pergunta. Pergunta? Até aí, gente? Débora, alguma pergunta? Não, Arthur? Não? E aí, Débora, tá entendendo aí, gente, até agora? É só lembrar, viu? Professor, mas por que a gente separa?
Sabe por quê, Gabriela? É porque é uma regra. No decorrer da explicação, você vai entender por quê, tá? Right? Você vai entender por quê. Quer ver? Olha só. Então vamos lá. Então vamos continuando aqui. Então, verbos transitivos e verbos intransitivos. Só lembrando uma coisa aqui, gente, desde que eu comecei a falar aqui e logo parei, eu tô gravando essa aula, depois vocês podem assistir de novo, tá? Ok? Então, eu tô conseguindo gravar aqui, tô conseguindo gravar a aula, eu acho, tá? Eu acho que eu consegui gravar, alright? Então, aí você pode assistir de novo, principalmente essa parte aqui, viu, Débora? Viu, Gabriela? Arthur, todo mundo aí. Vocês podem assistir essa parte, principalmente essa parte aqui, alright? Que vocês vão entender melhor, ok? Então, vamos lá. Então, vamos respondendo a pergunta da Gabriela que ela fez. Por que a gente separa? Então, vamos lá. O resto do conteúdo vai falar para vocês por que a gente separa. Olha só, então, separamos os transitivos e os intransitivos não. Então, como que identificar, né? Aqui, Gabriela, tá? Como identificar os verbos transitivos e intransitivos. E aí, eu posso usar essa explicação para falar por que eu devo. Mas por quê? Que foi a pergunta que você fez. Mas por que eu devo fazer isso? Olha só, vamos começar com os verbos transitivos primeiro. Vou explicar por que nós devemos separar os verbos transitivos. Por quê? Porque os verbos transitivos, gente, são aqueles que precisam de um complemento para que façam sentido. Tá? O que é? Por quê? Porque os transitivos, eles precisam da coisa para fazer sentido. Então, a coisa pode vir depois ou no meio. Eu preciso dela. Eu gostei. Quem gosta de alguma coisa. Então, o gostar é um verbo transitivo, que ele precisa de alguma coisa para fazer sentido. Ok? Entendeu? Então é por isso. Então, se eu colocar depois ou no meio, não vai fazer diferença, porque eu preciso, de qualquer forma, eu preciso daquilo para fazer sentido. Eu não posso tirar. Ok? Então, se ele vir no meio, se ele tiver depois, ele está fazendo o papel dele, que é dar sentido ao verbo. Tá? Por exemplo, olha só. Exemplo, tem um cachorro. O verbo ter, ele é transitivo, porque eu preciso de um objeto para falar o que eu tenho. Ele não existe sozinho. É isso. Tá? Os verbos transitivos são aqueles que não existem sozinhos. Eles precisam de algo mais. Tem um carro. Ok? Eu não viro para você e falo assim, Gabriela, tenho. Tem o que, gente? Um carro. Ah, tá. Então tá bom. Como que? Esse é até uma boa dica. Tá? Os verbos transitivos, gente, aqui ó, são considerados transitivos porque eles respondem a pergunta do que ou qual. Toda vez que o verbo fala assim, tem o que? Um carro. Então esse verbo é transitivo. Tomei banho o que? Tomar banho é verbo transitivo? Não é, que não se responde o que. Tomei banho o que? Nada. Então, tomar banho é intransitivo. Gosta do quê? Ah, muito do seu sorriso, muito de futebol. Ah, então tá, então respondeu. Emprestei o quê? Meu CD. Ah, opa, então respondeu. Esse o quê? Eu consigo ter uma resposta. Então, esses verbos são considerados transitivos porque eles dependem da outra informação. Ele responde a pergunta o quê? Todos os verbos, gente, em português e em inglês, que responderem e conseguirem responder a sua pergunta de o que, ele é transitivo, tá? Fala um verbo aí, amar. Amar o que? A natureza. Então, amar é um verbo transitivo, que respondeu. Sonhar. Sonhar o que? Sonhar o quê? Não responde. Então, é um verbo intransitivo. Você pode sonhar com, tá? Right? Você sonha com, você não sonha o quê? Tá? Entenderam? Então, os verbos são considerados transitivos porque depende de outra informação. E como que eu vou saber se esse verbo é transitivo? Pergunte o quê? Tá? Pega um verbo aí, dançar. Dançar o quê?
Responde. Eu danço. Danço o quê? Opa, danço um jazz. Toco o quê? Bateria. Alright? Então, tocar, jogar. Joga o quê? Futebol. Verbos transitivos. Tá ok? Entenderam? Responderam. Dançar valsa, exatamente. Dançar o quê? Se fui eu que fez... Arthur, tô vendo sua pergunta agora. Se fui eu que fiz essa apresentação de PowerPoint? Sim, fui eu. Por quê? Se você quiser, eu mando para vocês depois. Tá? Se você quiser só a apresentação PowerPoint, eu mando para vocês depois. Tá? Mas vai ficar gravado aqui. Ok? Eu faço isso em PowerPoint, Arthur. Right? Ok? Então, entendeu, Débora? Entendeu, Arthur? Todo mundo aí, ó. É muito fácil quando a gente vê isso. Ou seja, respondeu a sua pergunta de o quê? Faz aí agora. Faz a sua casa. Faz uma ação. Fale qualquer ação e pergunte depois. O quê? Respondeu? Sim. Se respondeu, ele é transitivo. Tá? Vamos ver o outro aqui, ó. Cadê o outro? Cadê? Ixi, perdi aqui. Beleza. Vamos ver o outro aqui, ó. Existe uma maneira... Aqui, ó. É isso que eu estava falando. Existe uma maneira, um macete, né? Para saber se o verbo é transitivo. Se o verbo responder a pergunta o que e do que. Se respondeu, gente, o que e do que, ele é transitivo. Aqui, ó. Gostei. Gostou do que? Da música. Opa, transitivo. Comprei o que? Um carro. Transitivo. Ouvi o que? Sua voz. Transitivo. Eu vi. O que você viu? Um acidente. Então o verbo ouvir também é transitivo. Tá? Ok? Fala alguma coisa. Fiz. O que você fez? Um bolo. Então fazer também é um verbo transitivo. Tá? Aí você pergunta assim, poxa, mas só existe verbo transitivo também. Vamos para os intransitivos. Então, nessa frase, gostou é um verbo transitivo. Entendeu? Tá? No dicionário, toda vez que nós tivermos o T antes da explicação do verbo, quer dizer transitivo. Ele vai estar, a maioria das vezes, ele não vai estar escrito lá, transitivo. Ele vai estar lá, verbo regular e com tem um T lá, beleza? Ou então vai estar escrito transitivo, tá? Beleza. Agora, você já pode separar os phrasal verbs, tá? Que for transitivo. Respondeu a pergunta do que? O que? Você pode separar, tá? Vamos para os intransitivos agora. Aí você fala assim, nossa, mas só tem verbos transitivos? Vamos lá. Então, ó, os transitivos ainda, continuando os transitivos, blow up, explodir. Então, nós podemos falar, the virus blew up. O vírus explodiu, né? The situation blowed the virus up. A situação explodiu o vírus. Right? Como que explodir? O que? Alguma coisa. Que explode alguma coisa. O que? Então, ele é transitivo. Então, eu posso pegar esse virus, e colocar no meio ali, ó. The virus blowed up, and the situation blow up the virus. Ok? Blow the virus up. The situation blowed the virus up. Eu posso falar, the situation blowed up the virus, ou the situation blowed the virus up. Ok? Porque é um verbo transitivo. Só fazer isso com todos. Tá demorando chegar aos intransitivos. Então, alguns verbos aí transitivos, gente. Call off, que é a mesma coisa de canceled, cancelar. Olha lá, é que eu falei, você passa 10 anos, 5 anos no Brasil aprendendo, I canceled my meeting, I canceled my class, eu cancelei minha aula, cancelei tal coisa. E lá eles vão virar para vocês e falar, call off. Ok? E aí, ó, jogadores do Call of Duty. Jogadores, vou até ver aqui o que vocês vão falar. E aí, jogadores de Call of Duty, o
que significa call off, então? Hein? Jogadores de Call of Duty. Professor, o que significa Call of, professor? Call of Duty. Se Call of é se Call off é como chama? Phrasal verb, ok? Se call off é phrasal verb, aqui ó, canceled, ok? Canceled, alright? Canceled. Tá bom? Right? Find out. Descobrir. Discover. I find out. Imagina hoje, dia dos namorados, hein? Aí vocês fazendo uma gracinha lá para os namorados, para as namoradas. I find out that I love you. I found out that I love you. Eu descobri que eu te amo. I found out that I love you. Ok? Lembrando que find é o verbo no presente, o passado é found. Right? Put on. Put clothes on the body. Colocar, vestir. Put on your jacket, please. Então, você pode falar, put the jacket on. Right? Throw away, discard. Jogar fora, throw away. I throw the trash away. Eu joguei o lixo fora. She threw my love away. Ela jogou o meu amor fora. Eu posso falar throw away my love, throw my love away. Porque é um verbo transitivo, eu posso separá-los. Take off. Tirar. Take off this jacket. Tira essa jaqueta. Ou take this jacket off. Put out. Extinguir, acabar com alguma coisa, put out. Right? Ok? Hang up, né? Hang up, o que significa hang up, guys? Hang up, quando você está atendendo o telefone, é você desligar né, o telefone, terminar a ligação. Put something, eu escrevi something errado aqui, ó. Put something on hook or receive. Ok? Hang up the phone. Desliga o telefone. Hang the telephone up. Você pode falar hang up the telephone ou hang the telephone up. Tá? Porque é um verbo transitivo, você pode separar eles. Ok? Give back. Give me back. Give me back. Give me back. Você colocou um me entre o give e o back. Você pode fazer isso porque give é um verbo transitivo. I give you back. I gave you back. Gave you back. Te dei de volta, né? Eu te entreguei, te devolvi. I gave you back. Ok? Give back to me. Me devolva. Give back to me. Ou give me back. Look up. Pesquisar numa lista, alguma coisa assim, procurar. Look up. Ok? Set up. Começar. Set up. Right? São alguns dos phrasal verbs que vocês podem até usar na apresentação. Não vão? Tá? Right? Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Deixa eu ver. Alguma dúvida aí? Se faz alguma diferença, no sentido, não vai mudar. Às vezes, Gabriela, essa é uma pergunta interessante sua, que às vezes eu dou mais ênfase, quando eu separo, sabe? Eu dou mais ênfase. Give my money back. Uma coisa, eu virar para vocês e falar assim, give back my money. Ok? Uma coisa, eu virar para você e falar assim, give back my money. Ok? Eles não usam muito isso não, né? Ainda mais se tratando de dinheiro. Então, uma coisa eu virar para você e falar assim, give back my money. E outra coisa,
é eu falar give my money back. Tá? Right? Give my money back. Viu, Gabriela? Quando eu falo give my money back, eu estou dando até mais ênfase naquilo que eu estou querendo falar. Talvez a diferença, o sentido vai ser esse, de ênfase. Tá? O sentido pode ser talvez de ênfase. Right? Okay? Throw this away. Uma coisa é você vai falar assim, throw away this. Tira isso daqui. Okay? Joga isso fora. Throw away this. Come on. Ok? Throw away this. Come on. Aí, outra coisa é você falar assim, ó. Throw this away, please. Oh, throw this away. Tira isso daqui, joga isso fora. Right? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou dando mais ênfase. Sabe quando você está falando sério com uma coisa? Você fala, throw away this. Tira isso daqui. É uma coisa. Agora você fala, throw this away. Tipo, nossa, velho, some com isso daqui. Tá? Então, isso dá mais uma ênfase. Fica uma coisa mais, tá? Pesada. Right? Talvez. Ok? Ok? Right? Bom, então vamos lá ver se agora nós vamos falar nos minutinhos, falta 3 minutos para nós terminarmos aqui. Vamos lá, nos minutinhos que restam aqui, a gente falar, deixa eu ver se vai compensar aqui. Então, nós vimos, esses são exemplos de verbos transitivos. Esses todos e outros que vocês vão me apresentar, gente, aqui, eles podem separar, right? Agora, isso aqui é muito interessante, olha. De qualquer forma, gente, a melhor maneira de aprender o phrasal verb é pesquisar, tá? Usá-los ou ter contato com eles. Então tem que ter contato, vocês têm que usar, right? Esta é a melhor maneira para vocês aprenderem o phrasal verb, ok? Continua sendo essa: dicionário, pesquisa, usar, right? A partir de agora, vocês não falam mais. Por exemplo, vocês não falam mais, por exemplo, wait, hold on, looking for, look at, olhar para alguém, look at, ok? Descobrir, você não vai falar discover. I discovered that I love you. I discovered that I love you. Você não vai usar mais isso. Você vai usar I found out. I found out that I love you. I found out that there is a new telephone. Eu descobri que tem um novo telefone. I found out. Ok? Porque, gente, uma hora vocês parem aí, ó. Vai no seu celular, vai no seu computador, digita lá, por exemplo, CNN Internacional. Assistam, tá? Assistam uns 5 a 10 minutos de CNN Internacional. O tanto de phrasal verbs que eles usam. Tá? Tem um carro passando ali fora, só um momentinho. Oh, meu Deus, eu mereço, né? Então, gente, olha, se vocês assistirem 10 minutos, só não precisa ser muito tempo, não, 5 a 10 minutos, o tanto de phrasal verbs que eles vão usar, right, não está escrito, ok? Então, a melhor maneira que temos para aprender os phrasal verbs é contato. Eu não vou, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu não vou, eu não sei se vai dar para ver, mas vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Sei, ficou meio embaçado, mas olha só. Eu não vou passar para vocês, deixa eu ver, nesse livro aqui não, é esse aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não vou passar para vocês uma lista de phrasal verbs para vocês gravarem, tá? Não sei se vai dar para ver, não, mas depois, olha só. Deixa eu ver aqui se vai dar. Não vai. Mas de qualquer forma, aqui tem uma lista de phrasal verbs. Se eu viro a página, eu tenho mais outra do lado de cá, tenho mais outra do lado de cá e acaba na terceira página.
tá? E os phrasal verbs acabam aqui na terceira página, tá? Eu não vou fazer vocês anotarem essa lista de phrasal verb, mesmo porque, gente, vocês não vão aprender esses phrasal verbs dessa maneira, tá? Vocês não vão aprender phrasal verbs dessa maneira. Não se aprende phrasal verbs desse jeito, tá? Para nós aprendermos o phrasal verbs, tem que usar. Para nós aprendermos o phrasal verb, nós temos que colocar ele em frase. Por isso que eu pedi para vocês, que cada um de vocês apareça, né, escolhem um phrasal verb que você vai usar. Fala, nossa, gostei desse phrasal verb, vou passar a usar ele agora. Vou usar o verbo mais não, vou usar o verbo mais não, agora vou usar só o phrasal verb dessa parada aqui, tá? Ok? Então, gente, olha só, assistam essa aula, tá? Quando se tratar de phrasal verb, se você viu lá, tem um verbo, uma preposição, é phrasal verb. E quando, gente, nós falamos do get, então, e quando nós falamos do get tem um montão de phrasal verb com get, tá? Vamos ver se na próxima aula eu coloco também alguns vídeos aqui do pessoal falando do get, especificamente do get. Vocês vão ficar doidão só de ver quanto que o get é usado para phrasal verb, tá? Tá ok? Alguma dúvida com relação aos phrasal verbs? Alguma dúvida? Gabriela, Débora, Arthur, não sei quem vai estar aí, o Vitor, deixa eu ver quem mais está aqui. Quase todo mundo saiu. Tainara. Right? Alguma dúvida com isso? De nada, Gabriela. Aqui. E é para usar, tá? Escolham phrasal verb, usem phrasal verb. Gente, esse negócio é muito legal. Sabe aquele colega seu que cisma que sabe falar inglês? Você usa o phrasal verb com ele para ver se ele vai descobrir o que é. Right? Usa o phrasal verb com ele. Ok? Get out of here. Get out. Sai daqui. Get out. Shut up. Alright? Sit down. Okay? Or even take it easy. Right? Take it easy. Fala isso com ele. Take it easy. Tenha calma. Relaxa. Right? Como que é o Arthur? Arthur colocou um negócio aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Ele tá procurando lá, ó. Get up to. The same thing do. Get on with. Have a good relation. Get off something, someone, recover from, get over, sim, get away, big success for me, something, get at, criticize something repeatedly, to write off, get right off, remove, throw away something, right? Guys, é aquele negócio, você não precisa gravar milhões e milhões de phrasal verbs, não. Gravem aqueles que mais vocês têm contato, ok? É só gravar aqueles que vocês mais têm contato. Right? E tá de boa, tá bom? Ok? Vamos fazer o seguinte, como o tempo alongou um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho dos verbos intransitivos, tá? Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa do gênero, pode, alright? Of course you can, é claro que vocês podem, alright? Mas, na próxima aula, nós vamos falar dos verbos intransitivos, tá? Nós vamos falar dos verbos intransitivos, alright? E depois eu vou passar um exercício para vocês com os verbos intransitivos e nós vamos conhecer outros verbos intransitivos, alright? Ok? Alguma pergunta? No? You don't have any questions? Nenhuma pergunta? Okay, guys, so thank you very much for coming. Have a nice weekend. All right? See you next class. Até a próxima aula. Bye, bye.